Vamos voltando, irmãos. Vamos voltando para continuar nossa aula. Agora entrou. Vamos lá. Olá! Estamos aí de volta. Estudo Bíblico, parte 2. Olha aí, tá vendo? E o pessoal aqui dizendo antes de o senhor entrar: bora, bora. Tá top, tá top, tá top. Que coisa boa, coisa boa. Ah, que Pode graça. continuar, padre. Pode continuar. Então, minha gente, Deus permita, né, de que a gente faça um bom proveito dessas catequeses. Não é o Com Padre Fábio, certeza. Jesus está falando para nós nesse tempo pascal, nesse tempo de Amém. quarentena, nesse tempo Amém. de recolhimento. Ok, vamos lá. Então, o segundo domingo, né, o terceiro domingo, vamos agora passar para o terceiro domingo, que é o domingo, veja só, dos discípulos de Emaús. Né? É o terceiro domingo da Páscoa, os discípulos de Emaús. Fizemos um itinerário de Maria Madalena, fizemos um itinerário da como dizer, de São Tomé e agora dos discípulos de Emaús. Primeira coisa, né? O ressuscitado, e aí está um fato, né? O primeiro dia da semana, mais uma vez, como Maria Madalena, como em Tomé, a data, né? O dia escolhido pelo ressuscitado é o domingo, né? A palavra domingo, que significa Dominus, dia do Senhor, né? Dies Domini também tem um documento muito bonito da igreja, vale a pena a gente dar uma olhada. No entanto, quando nós olhamos essa perícope bíblica, desculpe porque, Diácono Eduardo, eu vou voltar aqui um instantezinho, porque eu Volte. citei o primeiro texto bíblico, que você me pediu que eu fosse citando, mas não citei o segundo. O segundo domingo da Páscoa, você coloca lá em cima, a citação bíblica é de João 14, 15, 21. João 14, 15, 21. De Maria Madalena eu já citei, já está guardado, já está Pronto. salvo. Mas a do segundo é essa. Vamos agora passar para o terceiro domingo da Páscoa, né? O terceiro domingo da Páscoa, que é o Evangelho de Lucas 24, 13, 35. Lucas 24, 13, 35. Como dizer, né? Quando a É. gente olha essa perícope, como a gente coloca, quando a gente olha essa perícope bíblica, né? A gente olha sempre chamando os discípulos de Emaús. O texto bíblico não fala de discípulos de Emaús, mas quando nós olhamos pelo rumo de vida que se toma, a gente chama de discípulo de Emaús. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se provocar aqui é qual é o rumo que a gente está dando na nossa vida. Porque o rumo daqueles discípulos foi Emaús, era chamado discípulos de Emaús. Porque nós precisávamos chamar ele de discípulos de Jesus. Mas como ser discípulo de Jesus se a nossa estrada agora é Emaús? Né? Existem no hebraico e no aramaico, né, bíblico, dois significados para Emaús. Um desses significados é chamado de águas quentes, águas termais, né? Se assim se chama o nome dessa aldeia. Mas no aramaico, a palavra Emaús significa incerteza. E aí já ilumina, né? Primeiro porque aqueles discípulos marcham para uma aldeia chamada Aldeia da Incerteza. Aí nós já descrevemos a terceira síndrome do terceiro evangelho, né? A síndrome da incerteza. Ou seja, sai de Jerusalém, marcha em direção a Emaús. Emaús é essa aldeia de incertezas, né, da qual a gente está conduzindo a nossa vida. O texto bíblico fala de que eles conversavam e discutiam no meio do caminho. Com certeza porque se estavam caminhando para as incertezas, se estavam deixando Jerusalém, eram discípulos do abatimento, né, do desapontamento. Né, estavam desapontados, estavam abatidos, estavam... O rumo de vida que poderia se tomar era o mais conveniente a chamar diante dos abatimentos e das incertezas da nossa vida era incertezas. Incerteza. E nada melhor do que Emaús para descrever o nome dessa aldeia. E, No padre, entanto, só lhe sim, trazer novamente um dado de Israel que vai lhe
vai lhe aumentar muito Eu essa preciso satisfação. chegar em Israel, viu? Eu lhe levo com muito carinho. Serei seu guia com muito carinho. Emaús não um lugar. Certo. São 14 quilômetros. É uma estrada que termina em Betânia. Mas era povoada de casas, de gente pobre, de gente simples, de quem não podia viver nas cidades. Entendeu? E tinha casas de prostitutas, entendeu? Então tinha É esse por lugar isso que, agora eu entendo, porque no grego bíblico, quando cita-se Emaús, a tradução do grego são aldeias, não é? aldeias. São Que fugia, espalhadinho. isso, que fugia completamente daquilo que era característica de uma comunidade, como Betânia, ou como de uma cidade, como Exatamente. Jerusalém. Então, a aldeia era uma coisa muito mais encontrada na beira do caminho, né? Ou seja, numa Exato. situação... Então você né? entender que Jerusalém está assim, a 1.200 metros acima do nível do mar, e eles estão descendo. E tudo que está descendo na Bíblia, né, é perdição, né? Ok. Eles estão descendo, Ok. que Betânia está a 700 metros acima do nível do mar. Então tudo É como ali o era caso de degradação. Jericó, Exatamente. de Jericó, né, que é esse caminho de descida das palmeiras, daquela... Quando a gente Ok. faz esse caminho hoje, ainda é cheio só de beduínos, de gente muito pobre, muito suja. Hoje a gente vê carro abandonado, sucata. Ainda continua sendo a estrada da pobreza, da sujeira. Isso me leva só a entender de uma coisa do texto bíblico, é que, dados aos nossos encabrunhamentos, aos nossos pessimismos, a gente às vezes está trocando, não é? Aquele cenário de ressurreição pela aldeia de Emaús, né? Exatamente. A aldeia de Emaús. Cristo é capaz, gente, de transformar, né? Eu costumo dizer, quando eu vou dar aula de liturgia, costumo dizer assim, se vocês sabem aonde é que nós celebramos a missa, nós celebramos a missa num cemitério. O cemitério se tornou, em vez de ser um lugar de lágrimas e de dor, o Calvário, que nós celebramos na Eucaristia, é um lugar de flores, de fogo, né, de luz, de encontro, de reunião. Cristo transformou. E ali está a promessa do Senhor em dizer, eis que faço nova todas as coisas, né? Eis que faço nova todas as coisas. Então, que beleza, né? Esses detalhes bíblicos. E aqui no nosso texto dos discípulos de Emaús, continuando, Jesus se aproxima. Né? É interessante de que esse dado de que Jesus olha para aquela discussão e se aproxima, né? Entender de que Jesus precisava se aproximar, porque o nome desse Messias é Emanuel, que significa Deus está conosco. Mesmo quando nós nos decidimos em tomar a estrada de Emaús, mesmo quando nós nos decidimos de não acreditar na comunidade, Jesus não quer deixar ninguém de fora. Depois de 8 dias aparece para Tomé. Jesus não quer deixar que a gente caminhe na aldeia das incertezas, né, dizendo, se é esse o desejo de vocês, vou deixar vocês como uma pessoa vingativa. Jesus se aproxima, né? Participa daquela conversa, pergunta, né? Alguns da linha espiritual, da teologia espiritual da igreja, interpreta Jesus como esse peregrino, né? que aparece no nosso caminho. Então, discute, não é? Uma coisa que chama atenção, depois de tanta discussão, Jesus disse, como vocês são lentos, não é? E Jesus, portanto, diz assim, como eles eram sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Jesus começa, portanto, a abrir a inteligência. Então, veja só, gente. Nessa caminhada da discussão, da desilusão, porque eles estão acabrunhados, cabisbaixos, Jesus aparece e muda o foco da conversa. Jesus começa a pregar dos profetas a Moisés todas as partes da Escritura que falava sobre ele. Ou seja, o caminho era envolvido de uma conversa cujo assunto era abatimento. Se estava marchando para essa aldeia das incertezas, a conversa toda é de incertezas, né? Jesus, portanto, começa gradativamente a curar aquela comunidade de discípulos, né? E a primeira coisa é mudar a conversa. Existem conversas que nós, às vezes, depois permitimos que vai adoecendo, gente.
né? Conversas no WhatsApp, conversas no Instagram, conversas, não é? Conversas que depois, ou seja, só vai tornando acabrunhada, conversas que depois torna fatigosa, não é? Cheia de empecilhos e de tantas coisas, sabe? Conversas e mais conversas. Jesus precisa libertar, não é? Se a boca fala aquilo que o coração está cheio, Jesus precisa libertar aquela comunidade daquela conversa, né, que encabrunha, que desanima, né? A palavra cheia, desanima. Começa, portanto, nós vamos entender um pouco mais adiante que essa pregação começa a ser um antídoto no coração deles. Naquele momento eles não dizem, mas algo já está acontecendo naquele momento em que a palavra de Deus ganha a centralidade, como ganhou a centralidade quando os discípulos estavam reunidos, né? Então, é verdade de que ao assumir a centralidade daquela conversa e ao pôr a palavra de Deus naquela conversa, acontece um primeiro dado, o coração aquecido. A libertação do coração frio. Depois eles disseram, não é verdade que o nosso coração estava pegando fogo em brasas, né, quando se falava as Escrituras. Então, a dinâmica, portanto, desse fogo, né, que nos vem primeiramente por meio da palavra de Deus. Então, assumir a palavra de Deus nesse período pascal às vezes a gente está parado sem fazer nada, pensando muita besteira, conversando muita besteira. E é hora de permitir que Jesus se aproxime dessa caminhada e dedicar tempo à meditação e à leitura da palavra, né? Para não dar aos nossos pensamentos e aos nossos desejos as ferramentas que o demônio precisa para impor sobre nós uma mentira como se fosse verdade, de que roubaram, de que ele não ressuscitou, de que é verdade que alguns nos disseram, mas a ele ninguém viu, não é? O demônio faz esse tipo de coisa. Então, a coisa que depois a gente averigua é que Jesus faz que vai adiante. E aqui, gente, não é noite, né? Não é noite, mas está anoitecendo. Está anoitecendo. E para viajantes, né, que está vendo pela primeira vez um peregrino daquele, deveria ter sido sensacional aquela caminhada. Para que depois convidasse ele a entrar dentro da casa, né, eram discípulos hospitaleiros que depois ficaram apaixonados por aquilo, né, que depois eles escutaram de Jesus. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui para vocês é de que Jesus faz de conta que faz adiante e eles convidam Jesus para entrar dentro da casa. Eles percebem que já é dia da ressurreição. E continuará sendo, mesmo que a noite esteja findando, fica conosco o Senhor, é o antídoto para quem? Mesmo que hoje, olhando para o meu relógio que está aqui em cima e eu vejo que já são 8h34, né, da noite, eu preciso dizer, porque a fé me comunica que esse momento é dia de ressurreição. Não é? O fica conosco o Senhor é o olhar humano de que a noite está vindo, mas a fé iluminada pelo ressuscitado dentro da nossa casa. Então, o fica conosco o Senhor, ele está entre uma escuta da palavra e uma adesão, não é, da presença de Jesus na Eucaristia que se dará naquela mesa. Não foi somente para permanecer na casa, participar da intimidade. Uma das coisas, gente, que nos liberta do encabrunhamento, do abatimento, pessoas que depois são pessimistas, melosas, mimimi, milindres, né? Se nós não criamos intimidade com Deus, seremos cristãos que caminham a Emaús tomados dessas síndromes. Esse mimimi, esse milindre, essa coisa toda, só é libertação conquistada se a gente passa pela experiência de intimidade com Deus com a frase, fica conosco, Senhor. Né? Fica conosco, Senhor. Aquele fica conosco é carregado, portanto, primeiro de um coração aquecido. Percebam de que o fica conosco, Senhor, já é fruto de um milagre que aconteceu no coração. E que se dará agora por completo na vida desses discípulos. Porque Jesus, ao partir do pão, desaparece. Eles podiam dizer, é um fantasma, não era Jesus, porque desapareceu, ele não ressuscitou. E na verdade, gente, desaparecer de Jesus, assim como forma a fé daqueles discípulos, não há como ter um coração aquecido e uma vida tomada da presença de Jesus e não voltar para o lugar onde Deus sempre quis que estivéssemos. Isso é Jerusalém. Diz o texto bíblico, os discípulos se levantaram e tomaram o rumo para Jerusalém, não é?
tomaram o seu rumo para Jerusalém, deixaram aquela aldeia, não é? E foram imediatamente, né? Ou seja, não era noite. Se eles podiam dizer, já é noite, eu vou deixar para o outro dia, posso ter assaltantes. Mas como não era noite, é hora de viajar. Não é? É dia, Cristo ressuscitou e eles foram, né, para Jerusalém. Se encontrar, como depois a gente vai ver descrito, sobretudo em Marcos. Marcos, aquilo que Lucas e os outros evangelistas trazem de textos bastante grandes, Marcos em um trecho só relata Maria Madalena, Tomé, os discípulos de Emaús, né, ligeiro demais o evangelho. Bota tudo junto. Coloca tudo junto. Então esse é o terceiro domingo, né, da Páscoa. E aqui eu colocaria para o senhor mais um adendo interessante, que só reforça isso. Porque se a gente entra na cultura judaica, um judeu, ele precisa ter tido uma experiência muito profunda com o outro, mesmo sendo judeu, para chamá-lo à sua casa. Porque ele tinha medo dos rituais de purificação, ele não sabia se a pessoa não estava purificada ou não, e podia trazer maldição para a sua casa. Então a palavra de Jesus foi libertando aqueles corações. Eles perderam o medo de convidá-lo para entrar. Na verdade, eu acredito que naquele caminho de Emaús, uma purificação que eles não podiam fazer com as águas rituais judaicas tinha acontecido, que era a cura do coração. A cura do coração, a palavra aconteceu, ou seja, e eles foram. É muito bom falar de Bíblia, né, padre? A gente vai criando coisa, é um negócio bom. E vamos para o quarto domingo. Vamos para o quarto domingo, o domingo do Bom Pastor, né? Vamos lá para o quarto domingo, o domingo do Bom Pastor. E o texto bíblico que nós temos no domingo do Bom Pastor, é o antepenúltimo domingo, chegamos aqui, metade itinerário. O domingo do Bom Pastor, pegue aí na sua palavra, é o evangelho de João 10, de 1 a 10. João 10, de 1 a 10. Eu vou ser mais sucinto nesses últimos três. Acredito que os três primeiros sejam, a gente já tenha pego um pouco da dinâmica. Vou tentar ser um pouco mais breve nesses últimos para não tomar muito tempo. Então, João 10, de 1 a 10. O domingo do Bom Pastor. Dia de rezar pelas vocações sacerdotais religiosas. Diante de tanta incredulidade, a gente quando olha para o domingo do Bom Pastor, primeira coisa, gente, a gente não fala do domingo do Bom Pastor da ovelha ferida. Né? Não apresenta a ovelha ferida. Na verdade, ferido é o pastor. O pastor se feriu, né? Assumindo nossas feridas. Né? Domingo do Bom Pastor é domingo de contemplar as feridas do pastor. E quando enxergá-las, né? Pormos a nossa fé de que essas feridas eram nossas. Assumiu ele essas feridas. Nós o chamamos de bom pastor. Gente, existe uma síndrome que nós precisamos superar. Né? É desses elogios que nós tecemos a Deus, como se Deus necessitasse dele ou se enchesse porque nós estamos chamando de bom. Quando nós chamamos Jesus de bom pastor e eu me sinto ovelha desse pastor, ou seja, me sinto pertença dessa igreja, né, desse rebanho, uma coisa eu preciso ter consciência, né? De que se o pastor é bom, o meu desafio é obter a bondade do pastor. Né? É esse o desafio nosso. É de contemplar o pastor que é bom e mergulhar nessa bondade, não é? E permitir de que os sinais dessa bondade sejam vistos também em mim, que sou ovelha. Uma das coisas do texto, para passar já para o quinto domingo da Páscoa, é que o texto bíblico diz que as ovelhas escutam a minha voz. Ou seja, Jesus agora apela para os ouvidos da ovelha. Né? Mas não escuta a voz dos estranhos. Né? Por que as ovelhas escutam a voz do pastor e não a dos estranhos? Por um motivo. Porque a boca do pastor está cheia de verdades e a do mercenário, a do ladrão que vem só para matar, roubar e destruir, está cheia de mentira. Por educação, possa ser que a gente um dia já tenha escutado alguém falando uma grande mentira, a gente ficou calado, não queria envolver, nem queria não ser antiquado de interromper aquilo ali. Ficamos com a nossa opinião pessoal de que aquilo ali não era verdade. Mas de jeito nenhum a gente vai dar os nossos ouvidos a quem vive falando mentira. Né? A gente dá os nossos ouvidos para quem está com a boca cheia de verdade. Então, quando olhamos para o bom pastor, olhamos para as suas feridas, vemos um Deus que é pobre, não é? Entenda só, a pobreza de Deus não é porque ele não tem. Não, é porque ele tem tudo, oferece tudo. Essa é a pobreza do ressuscitado, né? Porque tem tudo, oferece tudo, né? Oferece tudo. A pobreza do ressuscitado é marcada pelo amor e pela oferta,
né? E é isso que o ressuscitado faz. As ovelhas compreendem esse gesto, né? De um pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E, gente, precisamos superar a síndrome de escutar a voz dos estranhos. O que seria mais estranho para uma ovelha é ela pôr a fé dela numa mentira como se fosse verdade. É ela pôr credibilidade na palavra de quem quer matar, roubar e destruir, acreditando que em algum momento essa pessoa vai querer me salvar, que não vai querer. O mercenário, o objetivo do mercenário é um só. Depois é ilusão, não sei se nós podemos até chamar de fé, mas uma ingenuidade da nossa parte, acreditar que determinadas situações da nossa vida, prontas para matar, roubar e destruir, venham querer em algum momento nos salvar. Quando essa salvação só podemos encontrar dentro da boca desse ressuscitado, que não somente fala a verdade, mas é crucificado, assume as feridas na cruz, né, por esta verdade que anuncia. Né? É alguém que assina com o seu sangue, com a sua vida, esse testamento de verdade para ver as ovelhas nutridas. Nutridas. Esse é a síndrome dos ouvidos, a síndrome das vozes estranhas, e o ressuscitado coloca como antídoto, né, a visibilidade do seu gesto em cruz de assumir as feridas por nós. Né? Então, ao olhar a bondade do pastor, façamos uma avaliação do quanto estamos sendo bons à medida do pastor que temos adiante de nós. Né? Tê-lo diante dos nossos olhos. Né? Saber que para onde ele nos conduz, o pastor, ou seja, estamos ali a segui-lo. O penúltimo, vamos dizer entre aspas, o penúltimo domingo, por assim dizer, qualificado, o domingo quinto da Páscoa, né? O domingo da Páscoa. Então esse está em João 10, de 1 a 10, não é? O quinto domingo da Páscoa, nós vamos encontrar o evangelho de João 14, de 1 a 12. O penúltimo domingo. Então, esse domingo, né, de João, capítulo 14, versículo de 1 a 12. Diz o seguinte, não é, esse capítulo, Jesus começa a dizer logo de princípio, né, não se perturbe o vosso coração. Jesus tem uma sede, né, de chegar ali, de atingir ali, o coração frio dos discípulos de Emaús, o coração incrédulo de Tomé, o coração, né, sofrido de Maria Madalena, olha para o nosso coração e diz, não se perturbe. E para não se perturbar, o antídoto, tendes fé em Deus, tendes fé em mim. É um domingo do qual eu e você somos convocados a aprender a dizer, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Tem uma das frases hoje do Papa Francisco que dizia, mesmo quando a situação provocar-me humanamente e achar que não tem mais solução nenhuma, a oração precisa ser uma ferramenta contínua na vida cristã. Né? E a oração, gente, é esse pôr o coração. É por isso que quando o catecismo da Igreja Católica vai falar de oração, pega uma frase de Santa Teresinha e diz, a oração é o elevado coração a Deus. Por isso que a missa é essa oração por excelência, porque o padre diz corações ao alto e a gente diz nosso coração está em Deus. Né? A missa, a oração, põe o nosso coração em Deus para que ele não sofra as perturbações das humanidades nossas que nos provoca a fugir da vontade de Deus. Então, esse domingo é marcado por um coração que não precisa se perturbar, porque é o domingo da promessa de que Jesus disse, eu vou para preparar um lugar, onde quer que eu esteja, eu quero que vocês estejam também. Né? E Jesus coloca nesse domingo, o domingo dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Jesus coloca essas três, eu sou o caminho, né? Ou seja, na verdade, vocês como ovelhas, ao me ver na frente, entendem, né, de que o caminho quem faz sou eu. Né? Eu sou a verdade. Né? Uma verdade que não é somente dita, uma verdade que é testemunhada. Né? É testemunhada num lavar os pés, é testemunhada numa cruz, é testemunhada na libertação do Calvário. A vida, né? A vida que é um elemento, inclusive, do domingo passado, porque o evangelho de domingo, né, do caso do quarto domingo do Bom Pastor, termina dizendo, eu vim para dar a vida e a vida em abundância. É o antídoto para não nos perturbarmos. O que era que poderia fazer com que um coração se perturbasse? Ele percebesse que o caminho, a verdade e a vida da sua vida não é Jesus.
Então, essa é a imagem do coração perturbado. É quando o caminho, a verdade e a vida daquilo que eu assumi da minha vida não converge para Jesus, né? E por isso que para permitir que o coração seja liberto de toda perturbação é necessário, né, fazer o exercício, né, do dom da fé, pedir a Deus um dom da fé, né, um dom que abrase o nosso coração. E por fim, né, para concluir, o último domingo, que foi o domingo passado, o domingo, portanto, que se passou é o sexto domingo da Páscoa, que é o domingo depois do domingo de Maria Madalena, domingo de Tomé, dos discípulos de Emaús, da promessa de preparar um lugar, Jesus, caminho, verdade e vida, o bom pastor, na verdade o quarto do bom pastor, aí o caminho, verdade e vida, e o sexto domingo, que é o domingo do comandamento do amor. E aí, tá ali no Evangelho de João 14, de 15 a 21. João 14, 15, 21. Né? Tá ali dentro do Evangelho, né, quando Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É verdade que Jesus, gente, no Evangelho, nós não escutamos em nenhuma passagem bíblica, pelo menos explícita, Jesus obrigando os apóstolos a crer e a obedecer ele ou ao Pai mesmo, né? As ordens que Jesus dá no Evangelho, e ordens severas que ele dá, são aos demônios, mandando eles se calarem, porque não é função dos demônios pregar, é dele, que é a palavra do Pai. Então, no comandamento do amor, a gente diz, Jesus no Evangelho inicialmente diz: se me amais. Torna flexível, portanto, desde já a frase, né? Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Então, guardar os mandamentos não é fruto somente de um filho mais velho que vai obedecer tudo que o pai faz, mas que nunca criou intimidade com esse pai, como é o caso do filho pródigo, né? Do filho mais velho. É de alguém que está na casa do pai, que obedece os seus mandamentos, mas vive a intimidade do amor. Porque muitas vezes a gente somos membros até de uma comunidade de vida em que obedecemos todas as regras. Mas se nos falta a intimidade do amor, aquela lei, de algum momento, pode destruir e matar. Pode provocar, às vezes, animadores, fundadores e tantas, né, pessoas que massacram, né, pessoas que depois são tiranas, né, tiranos. Quando a gente extrai, né, desse comando, os mandamentos do Senhor, quando a gente extrai o amor, a gente pode ser absolvido de um espírito tirânico, não é, depois de uma vaidade pessoal, de que eu salvo, de que eu... Jesus chama muita atenção de que a obediência a esses comandamentos precisa passar pela experiência da intimidade de amar. Né? De amar. E diz o seguinte: eu vou enviar um outro defensor. Paráclito, no latim, foi traduzido por advogado, não é? Que descreve Jesus um outro. Por que um outro? Porque ele é o primeiro a defender aquela comunidade. Sua presença física ainda é encontrada. Mas daqui a alguns dias essa presença será retirada e um outro paráclito virá para continuar essa defesa, não é? Essa defesa da comunidade apostólica. Então, uma outra coisa, gente, né, nesse texto primeiro, né? Esse texto faz parte de um momento em que Jesus se encontra na ceia. Judas já tinha saído para trair o Senhor, não é? E Jesus convoca aquela comunidade para ser amigo. Não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Então, minha gente, né, querer obedecer a Deus é primeiro querer fazer a experiência de amar a Deus e de tê-lo como amigo. Não nos esqueçamos de que é importante a obediência. É importante sim que obedeçamos, né? Mas de que perceber se as raízes dessa obediência são raízes de amor e de amizade com Deus. O mandamento, portanto, do amor, nesse sexto domingo, porque próximo domingo, vamos celebrar a ascensão do Senhor, a sua subida. Eu estou até preparando a live, daqui a pouquinho eu vou falar dessa coisa, o Padre Diaco vai me dar um espaçozinho para falar dessa live, que eu também pedi a participação dele. E eu dizia, eu já preparei minha homilia de domingo, e o tema da minha homilia é o seguinte, eu dizia assim: não bastava o seu coração ferido, aberto, não bastava o seu coração aberto para nos dar a misericórdia, ele agora vai abrir o céu para nos ver reconciliados para sempre, né? Ou seja, não bastava o seu coração aberto, agora o céu, né? Então, esse é o tema, inclusive, daquilo que eu estou preparando para oferecer a vocês semanalmente, né? E pedir ajuda ao diácono Eduardo para fazer um pouco também de movimentação. Mas para dizer, né?
de que essa intimidade, ou seja, esse domingo que se seguirá da ascensão, e depois, com a subida de Jesus ao céu, esperamos de que aquela chama do Círio Pascal seja apagada, não é? E de que aquele fogo não desapareça. A chama do Círio é apagada, mas aquele fogo, né, permitamos de que, olhando para as nossas cabeças, a vejamos ali, né, tendo em vista de que essa marca do amor é a marca que enxuga as lágrimas de Maria Madalena, cura a incredulidade de Tomé, anima e aquece o coração, né, o amor que vai ao encontro, porque Jesus se aproxima, aquece o coração de quem está desanimado, cura os ouvidos das ovelhas, é o amor que, portanto, nos faz enxergar quem é o caminho, a verdade e a vida. É o amor, a marca d'água que o ressuscitado imprime na alma de todos aqueles que, pela sua ressurreição, ressuscitarão. Então, essa é um pouco daquilo que eu queria deixar para vocês nesses 6 domingos da Páscoa, nos preparando para a ascensão do Senhor com toda essa espiritualidade, permitindo de que no final desse tempo vejamos Pentecoste dentro de nós, aquecendo o coração não, mas a alma toda, né? Vós sois luz do mundo, né? Para que vendo a vossa luz glorifiquem a Deus, né? Assim que nos dizem, né, a palavra do Senhor. Então, agradecido demais a atenção, a participação de todos. É isso aí. A gente manteve aí mais ou menos mais de 500 pessoas ouvindo aí em 2 lives seguidas. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Por quê? Porque ele subiu, né? Ele era o verbo encarnado dentro de nós e ele se tornou o Deus conosco, né? Por conta do Paracletos. Inclusive, sabe, Eduardo, eu até estou citando uma coisa de que na ascensão do Senhor existem duas... Marcos também cita, mas 2 ascensões mais longas, que é a de Mateus e a de Lucas. Lucas, portanto, descreve aquela subida que nós já entendemos de Jesus subindo. Mas Mateus, né, substitui essa subida, assim, acesa, dizendo que eu estarei convosco, né? Ou seja, é uma ascensão de toda a criação, então. É o pão que se parte e ele sai do... É Orígenes que diz, né? Que ele partiu o pão. Isso, partiu o pão. Ao partir o pão, sim. Ele entrou no pão para entrar na pessoa. Isso é verdade. Interessante, isso é lindo demais, né? Obrigado, Padre, que coisa boa. Então eu te peço agora que o Senhor nos abençoe, né? Amém. Que o Senhor interceda, ministre essa bênção sobre nós, para que a gente termine essa noite. Que fomos iluminados pela palavra, como a gente não pode presencialmente partir o pão, mas que a gente receba essa bênção, que seja uma comunhão espiritual a todos que beberam da palavra nessa noite de hoje. Obrigado, Eduardo, por colocar um pouco dessa condução da noite, desse rebanho que Deus lhe confiou, dessa comunidade, né? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, como sacerdote, Senhor, na qualidade, né, de vosso indigno ministro, eu quero pedir, Senhor, por todos aqueles que nos acompanham nesta live. Sim. Enxugue, Senhor, as lágrimas, né, das Madalenas, né, dos homens e das mulheres que choram seus sofrimentos, daqueles que padecem pela falta de fé, Senhor, de credibilidade em Deus, na comunidade. Quero suplicar, no nome de Jesus, a todos aqueles que estão fazendo itinerários de Emaús para que deixem seus corações aquecidos pela palavra do Senhor. Liberte, Senhor, dos nossos ouvidos a surdez. Liberte, Senhor, de nossos desejos, as inclinações para escutar a voz de estranhos. Tu és o nosso pastor, Senhor. Marcastes o teu corpo com nossas feridas para que nós não nos feríssemos. Imprime, Jesus, no nosso coração, né, o caminho, a verdade e a vida. Que sejas tu, Senhor, na nossa vida. Nós o suplicamos, Senhor, que pela vossa cruz e pela vossa ressurreição, o Senhor marque a nossa vida para que os sinais de amor e de bondade sejam permanentes na nossa vocação, no nosso testemunho. E desde já eu peço a intercessão da Virgem Santíssima, que neste tempo da Páscoa nos confirme na alegria do ressuscitado e interceda pelo Espírito Santo, pelo Pentecostes de Deus na nossa vida, a fazer com que nossa missão faça brilhar a luz de Jesus. Pela intercessão de São Miguel e da Virgem Santíssima, abençoe o Senhor você e toda a sua casa, concedendo a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. E eu queria terminar essa live, né, dedicando ao Senhor essa canção. Que ela fale ao seu coração desse fim de noite. É loucura minha, Senhor, esperar que o teu amor
Desde que eu rezava por essa live, Deus pediu que eu dissesse essa música. Os desmandos, me aceite como sou. Confirmadíssimo. É loucura, muito minha, Senhor. Santa Teresinha, reza por nós agora, Santa Teresinha. Com terno ardor, que em minhas limitações faça loucura de amor. Jesus vem nos dar essa graça. Águia não sou, meu Senhor, Ela trago tão somente um olhar e também o coração, a inspiração do seu voar. voar. Quero em Meu posto ficar, a fitar o sol do amor, do amor. Passarinho é o que sou nas mãos do meu Senhor. Belíssima, Amém, belíssima. amém, amém. Bela, Uma bela, boa bela, noite bela. a todos, queridos irmãos. Obrigado por Uma boa estarmos noite. juntos. Muito obrigado. E um só coração é o lema dessa quarentena para nós, Padre. Um só coração. Porque a alegria do Senhor Amém. é a nossa, É a nossa força. Shalom! Amém. Shalom, Amém. shalom.